Pessoal, nós vamos resolver então o exercício 51 do capítulo 16 do livro Química, uma abordagem molecular, Nivaldo J. Tro é o autor, e nós estamos falando aqui no caso da terceira edição, ok? Vamos lá então. Bom, problema 51 nos diz o seguinte: 350 ml de um tampão, né, esse volume de 350 ml é uma solução que é ao mesmo tempo 0,15 mol por litro em HF e 0,15 mol por litro em NaF. Né? Ácido fluorídrico e fluoreto de sódio, um ácido fraco, um sal desse ácido fraco, um típico tampão ácido. Né? Então a pergunta é: qual é a massa de hidróxido de sódio que o tampão pode neutralizar antes que o pH suba para 4? Né? E se no mesmo volume de tampão, um tampão com o mesmo volume, 350 ml, mas se as concentrações fossem 0,35 molar em HF e 0,35 molar em fluoreto de sódio, de novo, né, qual seria a massa de hidróxido de sódio que o tampão conseguiria neutralizar antes que o pH suba para 4? Né? Bom, nós precisamos aí do Ka do HF, que é 3,5 vezes 10 a menos 4. Né? Bom, isso é um tampão ácido, né? Então, o pH vai ser pKa, pK é o log do inverso de Ka, né? Mais log do sal sobre ácido. Né? Ou você pode ver escrito também, como está aí, log de base sobre ácido. Né? Mas quem é essa base? É a base conjugada do ácido. Né? HF se dissocia em íons H+, e F-, né? Doa próton para a molécula de água, né? Enfim, é um ácido de Bronsted. E o íon F-, por sua vez, é capaz de receber próton da molécula de água. Então, se comporta como uma base de Bronsted. Então, a base conjugada do HF é o íon F-. Né? Então, enfim, e esse F-, no caso, vem justamente em grande quantidade aí da solução de fluoreto de sódio. Então, concentração do sal sobre ácido ou concentração da base conjugada sobre ácido é a mesma coisa. Né? Bom, tanto numa solução quanto noutra, né, concentração do ácido e da base conjugada, ou do sal e do ácido, né, são iguais, 0,15. Né? Enfim, então o log vai ser log de 1 é zero e o pH vai ser simplesmente o pKa. Né? Expressando com 3 casas decimais, o pH então, que é igual ao pKa, né, 3,456. Isso no tampão puro. Mas a pergunta é, né, qual massa final o tampão consegue neutralizar antes que o pH suba para 4? Em outras palavras, né, qual é a massa de hidróxido de sódio que eu posso acrescentar ao sistema? Tampão é um tampão ácido. Quando acrescentar base, é claro que no final o pH do tampão, se é um tampão, né, continuará ácido, mas só que estará um pouco menos ácido. Né? Estará maior. Né? Nesse caso aí, no caso, 4. Né? Porque qual é a massa de hidróxido de sódio que eu posso acrescentar antes que o tampão suba acima de 4? Bom, então eu calculo qual é a massa de hidróxido de sódio que eu acrescento, ou que eu devo acrescentar, para que o tampão vá até 4. Porque qualquer massa acima disso, né, evidentemente, o tampão passará de 4. E essa massa, então, que eu acrescento para que o pH chegue a 4, é justamente a massa de hidróxido de sódio que o tampão é capaz de neutralizar antes que o pH do tampão fique acima de 4. Né? Então, o pH final, digamos assim, após acrescentar o hidróxido de sódio é 4. 4 menos 3,456 é igual a 0,544. Então, o log da concentração do sal sobre a concentração do ácido deve ser igual a 0,544. Portanto, a concentração do sal sobre a concentração do ácido, essa razão, né, deve ser igual a 3,5. Tá certo? Bom, no final, o volume de solução que eu estou lidando, tanto no caso como no outro, né, enfim, as espécies todas estarão na mesma solução. É mais fácil, né, de compreender o sistema de raciocinar em cima se nós simplesmente trabalharmos com o número de mols de cada uma das espécies presentes. Então, na primeira solução, o volume é 350 ml, ou 350 vezes 10 a menos 3 litros, vezes a concentração molar, é o número de mols. Né? O número de mols tanto do sal quanto do ácido é 0,0525. E na segunda solução, 350 vezes 10 a menos 3, e a concentração é 0,35. A concentração, então, tanto do ácido quanto do sal, é de 0,1225 mol. Tá certo? Prossigamos então para finalizar a resolução.
Bom, conforme calculamos ainda há pouco, na primeira solução, o número de mols de HF e de F-, né, da base conjugada, são iguais a 0,0525. Né? Na segunda solução, cuja concentração seria tanto do sal quanto do ácido 0,35 molar, a concentração tanto do ácido quanto do íon F-, que é a base conjugada, são iguais as concentrações e iguais a 0,1225 mol. Tá? Bom, HF se dissocia em íons H+, e íons F-. Quando eu acrescentar, né, a solução do tampão hidróxido de sódio, o hidróxido de sódio se dissolve, libera em solução íons Na+, e íons OH-. Os íons OH- reagirão com os íons H+, formando moléculas de água. De acordo com o princípio de Le Chatelier, devemos esperar, e é o que efetivamente acontece, o equilíbrio se desloca, né, para a direita, no sentido reagentes para produtos. Por quê? Porque o OH- do hidróxido de sódio está reagindo com H+ para produzir água. Eu estou tirando íons H+ da solução, mais moléculas de HF vão se dissociar na tentativa do sistema de restabelecer a concentração de equilíbrio de íons H+. Perfeito? Então, quando eu acrescento NaOH ao sistema, a concentração de HF diminui. Mas para cada molécula de HF que eu dissocio, eu lanço em solução o íon F-, a base conjugada. Portanto, a concentração da base conjugada aumenta. Né? Então, 0,0525 mais x sobre 0,0525 menos x igual a 3,5. Né? Lembrar que a concentração da base conjugada está no numerador, por isso que é mais x, e a concentração do ácido está no denominador, por isso que é menos x, porque quando eu acrescento OH-, a concentração do ácido diminui, enquanto que concomitantemente a concentração da base conjugada, a concentração do ácido diminui e a concentração da base conjugada aumenta, né? do mesmo x nesse caso. Né? Bom, isolando aí o x, fazendo as contas, x igual a 0,0292 mol de quem? De OH-, né? Mas enfim, o OH- veio do hidróxido de sódio, né? Enfim, que é uma base que só possui um hidroxila, então esse é também o número de mols de NaOH. Né? Multiplicando por 40, que é a massa molar do hidróxido de sódio, 1,17 grama, ou se você quiser expressar com apenas uma casa decimal após a vírgula, é aproximadamente 1,2 grama de hidróxido de sódio. Perfeito? Já a segunda solução, que tanto do ácido quanto, né, da base conjugada do íon F-, eu tenho 0,1225 mol, então vai ser 0,1225 mais x para a base conjugada, dividido por 0,1225 mol menos x para o ácido, né? Sabemos que a concentração do ácido diminui, igual a 3,5. Resolvendo essa equação, enfim, isolando x igual a 0,068 mol de hidróxido de sódio, que corresponde a 2,72 gramas, ou, se você quiser expressar com apenas uma casa decimal após a vírgula, 2,7 gramas de hidróxido de sódio. Percebam que o tampão é composto pelas mesmas duas substâncias, né? HF e NaF, enfim, ácido fluorídrico e fluoreto de sódio. Mas no primeiro caso, em que ambas as concentrações são 0,15 mol por litro, antes que o pH supere 4, né? Eu consigo, enfim, neutralizar no máximo 1,2 gramas de hidróxido de sódio. Já no segundo caso, quando as concentrações tanto do ácido quanto do sal, enfim, da base conjugada, são iguais a 0,35 mol por litro, eu consigo acrescentar uma massa bem maior, né, de hidróxido de sódio, enfim, quase o dobro, né? Aliás, perdão, mais que o dobro, né? 2,7. 1,2 no primeiro caso, 2,7 no segundo, né? Mais que o dobro de hidróxido de sódio eu consigo acrescentar em massa antes que o pH do sistema supere 4. Tá? Enfim, como eu tenho mais tanto do ácido quanto, né, um número de mols maior, tanto do ácido quanto da base conjugada, na segunda solução, né, a quantidade de íons hidroxila que eu consigo consumir, nesse caso a quantidade de massa de hidróxido de sódio que eu consigo acrescentar, né, antes que o pH do sistema supere 4 também enfim, proporcionalmente maior. Tá certo? Muito obrigado então e até o próximo exercício.